Muito bem, que alegria estar aqui com você. Quero te dar as boas-vindas ao chamado Pense e Emagreça. Espero que você faça um bom proveito desse conteúdo que nós estamos disponibilizando aqui para você. E então vamos ao conteúdo, né? Vamos ao que interessa. Tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar, inclusive o corpo dos seus sonhos. Dentro dessa videoaula eu quero trazer alguns conceitos para você, algumas informações muito valiosas, então fica comigo até o final dessa videoaula para que você possa ter uma compreensão mais clara do que é o protocolo terapêutico, do que é a terapia do emagrecimento, ok? Então vamos lá. Como você pode ver aí na tela que eu deixei aí, né? Tudo começa na mente. Olha que interessante. Quantas vezes você emagreceu por fora e continuou pesada por dentro? Porque o processo de emagrecimento não é o que ocorre externo, é a transformação que ocorre dentro. É por isso que a gente diz que na terapia do emagrecimento você emagrece de dentro para fora. Não é sobre o número da balança, é sobre como você vai se relacionar consigo mesmo, como você está se relacionando consigo mesmo, ok? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque o emagrecimento ele é mentalidade e não força de vontade. É por isso que temos a terapia do emagrecimento. Porque se nós não transformarmos a mente, nós não conseguiremos gerar uma transformação sólida, consciente e consistente no nosso corpo. O processo de emagrecimento não começa no prato, ele começa na mente. Toda transformação, para que ela seja duradoura, ela precisa começar de dentro para fora. Por isso eu quero te dar os parabéns por você ter chegado até aqui. Toda grande caminhada começa com o primeiro passo. E você está dando o seu primeiro passo. E eu estou falando com você não como alguém que traz uma ideia, mas como alguém que vivencia um processo transformacional, que não só vivenciou, mas vivencia. Olha como que nós éramos e olha como que nós estamos hoje. Isso mesmo. Nós chegamos a pesar mais de 200 quilos, emagrecemos e permanecemos magros por quase 15 anos. E é sobre isso que a gente quer dinamizar com você dentro do seu processo transformacional. Afinal de contas, você merece esse resultado. Dá uma olhadinha melhor. Então, nós vamos te acompanhar nessa jornada. Agora eu quero mostrar para você aqui alguns vídeos do que as pessoas falam sobre todo esse processo, sobre toda essa dinâmica. Ouve aí. Me chamo Marli Regina, moro em São Bernardo do Campo. Tem 4 meses que eu entrei no programa Emagrecer Comendo. E no decorrer desses 4 meses foram jogados fora 20 quilos, graças a Deus. Muito feliz e muito determinada. Muito bem. Tá aí. Não é eu quem estou dizendo, né? Olha esse outro Vídeo de depoimento. bolinha pra ficar salva a minha cara, o tamanho e minha papada dupla. Porque é a última vez que você vai ver ela assim. Olha como meu rosto tá fininho. No auge dos 78 quilos. Eu disse que nunca mais vocês iam ver a minha cara, porque eu tinha cara. Agora eu tenho rosto. E todo dia eu acordo cada vez mais gostosa. É sobre isso. É sobre ser saudável. E é isso que nós queremos trazer para você. Trazer esse dinamismo, desse Esse vídeo de bolinha. dessa pegada. Olha aqui como que era a Luzirene, né? E olha o que ela diz aqui. Olá pessoal, isso é o peso que eu carregava, que eu eliminei. E agora, ela não precisa mais carregar isso tudo aqui, ó. Ficou leve? Demais. Olá. Tá aí. Então, é sobre isso, tá? Então, eu quero convidar você para que a gente possa refletir sobre essa dinâmica num todo.
Aqui eu trouxe um vídeo explicativo sobre como que funciona essa matrix. Porque a gordura, o sobrepeso, a obesidade, ela não é causa, ela é consequência de uma disfunção, que na maioria das vezes é emocional. Então, eu trouxe essa reflexão aqui para você, mostrando o paradigma da matrix, como que o invisível cria o visível. E aí, Provérbios 23:7 já dizia que assim como o homem imagina na sua alma, ele é. Então, nós somos frutos daquilo que nós pensamos todos os dias. Então, que pensamentos têm permeado a sua mente? Que ideias, que planos têm permeado a sua mente? E eu vou mostrar para você, através desse vídeo aqui, ó, dá uma olhadinha comigo, o paradigma da matrix. É perceptível aqui que você observe que à medida que vai mudando a vibração, ele colocou areia no experimento, olha a vibração, a frequência da vibração. Ele despejou areia numa placa e tem uma frequência de vibração invisível. Esse é um experimento científico que mostra o quanto o invisível influencia no visível. Olha a frequência 3, 4, 5. Se você olhar aqui no seu lado direito, você vai ver a frequência. Olha aí. À medida que vai mudando essa frequência, também vai mudando o contorno dos contornos do desenho. Ou seja, à medida que nós vamos evoluindo, mudando a nossa consciência mental, o nosso corpo também vai mudando. Dá uma olhadinha. 1820 Hz. E aí já mudou, já se torna mais amplo, mais complexo. E isso é só uma referência para mostrar o quanto o invisível influencia o visível, quanto eu penso. Por isso que se eu não mudo o meu pensamento, a minha mente, eu vou estar fadado ao fracasso na jornada transformacional. Olha aí, acompanha comigo aí, por favor. E à medida que vai mudando a frequência, também vai mudando o formato. Tá vendo? Olha aí. Pois é, sobre isso. Por isso que aqui dentro da terapia do emagrecimento, nosso foco é transformar a sua mentalidade para que você possa ser saudável, para que você possa ser magra, para que você possa criar, fortalecer uma reconexão com o sangue. Tá vendo aí? E aí, cada vez que sobe essa frequência, à medida que você vai caminhando, você vai avançando, você vai... Lembra porque a Bíblia diz? Conhecereis a verdade vos libertará. Então você vai avançando, você vai acessando novas camadas da sua identidade. Talvez hoje você não saiba nem quem você é, mas aqui nós vamos analisar isso com você. Vamos acelerar aqui para finalizar. Então, tá aí. Volto para mim aqui para você ver como que nós éramos. Então vamos lá. E como que tudo isso funciona? Primeiro é importante ouvir o chamado. Tem um chamado interno, tem um chamado externo. E aí, porque a partir desse chamado, você vai ativar um desejo ardente, um desejo profundo, um desejo genuíno do que realmente você quer. E o desejo ardente, esse desejo ardente, ele é o combustível dessa transformação. É esse desejo ardente que vai queimar, que vai gerar esse gás para você ir ao encontro do seu objetivo. Se não tiver esse desejo ardente, você tende a parar, você tende a desestabilizar-se emocionalmente, fisicamente e espiritualmente, porque vai faltar combustível.
quando você estiver tracionando, avançando, vai faltar o combustível, esse desejo ardente. O segundo tópico que eu separei para falar para você, que nós vamos trabalhar com você, é a fé. Afinal de contas, não dá para separar espiritualidade da parte física, da parte emocional. Temos que integrar, né? E essa integração gera uma ativação de fé. É crer antes de ver, crer antes de existir. É trazer à existência aquilo que os olhos ainda não viram. É enxergar aquilo que o olho natural ainda não foi capaz de enxergar. E aí não é só sobre emagrecimento, porque é sobre toda a sua história de vida, é sobre todo o seu futuro existencial, é sobre todas as experiências que você vivenciou até aqui. E aí nós vamos para o próximo passo, que é o passo da autossugestão. É onde nós vamos trabalhar essa programação para uma mente magra, uma mente sã, né? E aí eu quero só voltar aqui nesse primeiro tópico aí que eu falei com você, acerca do desejo ardente, que é o combustível da transformação. Lembra que eu falei? Aqui a gente vai explorar com você se você realmente quer emagrecer ou você só está cansada do espelho, ou você só está cansada dessa pochetinha, ou você só quer se livrar dessa barriguinha e papapá e pé. Por quê? Porque o desejo, como uma força criativa da mente, ele precisa ser exposto. E aí nós vamos desenvolver cartas de compromisso com o corpo dos sonhos, com uma ativação emocional, com visualização guiada, com trilha sonora. E aí nós vamos para o próximo passo, que está aí na tela junto com você, que é fé, é crer antes de ver. A sua mente ela precisa acreditar antes do seu corpo reagir. Esse é o poder da autoimagem, é o poder da fé, que nós vamos usar técnicas de afirmação com emoção, com convicção. Você vai desenvolver também o processo de oração. E aí nós vamos para o terceiro tópico que está aí na tela, que é a autossugestão, que é programando a sua mente magra. Afinal de contas, o chamado, pense e emagreça. Se você não programar a sua mente, o mundo vai programar ela por você. É preciso você assumir o controle da sua mente. É preciso você assumir o controle da sua vida e parar de viver por circunstâncias, por dores, por traumas do seu passado. É reescrever a sua história, é reconectar-se com a sua essência, reescrevendo crenças limitantes sobre comida, sobre corpo, sobre identidade, sobre propósito. E aqui é muito interessante. Nós vamos desenvolver uma atividade com o espelho. No quarto tópico, que está aí na tela com você, deixa eu só verificar se é isso mesmo. Quarto tópico tá aí. Ok, então vamos lá. Quarto tópico aqui, ó, conhecimento especializado. Por quê? Tem que ter uma informação que transforma. Você já recebeu muita informação até aqui. Você já recebeu muita coisa até aqui. João 8,32 diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas antes dessa verdade te libertar, ela vai te confrontar. Ela vai confrontar crenças, ela vai confrontar ideias, ela vai confrontar pensamentos. E é isso que nós vamos trabalhar com você. Vamos confrontar mitos sobre emagrecimento, sobre saúde, sobre propósito, sobre identidade que precisam morrer. Então, você vai descobrir aqui, ó, os 4 pilares de uma vida plena: mente, emoção, espiritualidade e hábitos balanceados. E aí, nós vamos confrontar algumas verdades que nós temos evitado. E no quinto tópico que eu separei aí, nós vamos verificar sobre a imaginação criativa. O corpo, ele nasce na mente. Se você pode ver, você pode ser. E aí, é importante que nós possamos visualizar-nos no futuro. Nós vamos desenvolver técnica de ancoragem e nós vamos desenvolver dinâmicas para que você possa trazer isso como um fato real para a sua vida. E aí nós vamos para o sexto tópico que eu separei aí para você, que é um planejamento organizado. E é por isso que você, dentro da terapia do emagrecimento, se você tiver com o objetivo de emagrecer, você vai ter um acompanhamento direcionado, diariamente, semanalmente, avaliação de pesagem e tudo mais. Isso é um planejamento organizado, estratégia com a alma. Sem plano só vai existir intenção.
Não tem transformação sem um planejamento. Então é importante que tenhamos um plano de ação, com um compartilhamento junto ao seu consultor, junto ao seu terapeuta. Para quê? Para elevar o nível de compromisso. E aí nós vamos viver como se já fôssemos aquilo que nós desejamos. 7º tópico que eu deixei para você é decisão. Não existe plano B. Não existe outra possibilidade senão o plano A. Ou você emagrece, ou você emagrece. Ou eu transformo, ou eu transformo. Ou eu avanço, ou eu avanço. Não tem outra possibilidade. E aqui nós vamos desenvolver rituais de rompimentos, rituais de passagem. Para quê? Para que você possa queimar qualquer possibilidade de plano B. Não existe segundo plano. Também nós vamos dinamizar com você a persistência. O que é persistência? Essa vontade inabalável. Porque emagrecer ele é um ato de fé repetido diariamente. Ser saudável é um ato de fé repetido diariamente. Viver de forma plena é um ato de fé repetido diariamente. Com consistência emocional, com consistência espiritual, com estratégias práticas para que você possa driblar esse ciclo de autossabotagem com ativação de identidade através de declaração profunda. E aí tem o Mastermind, né? O Mastermind é essa força da comunidade, essa força do grupo. Por isso que talvez você vai ter alguns momentos, algumas atividades sozinhas, mas na maioria das vezes nós vamos inserir você dentro do grupo. Porque sozinho você tenta, em grupo você transforma. Vou repetir, sozinho você tenta, no grupo você transforma. Então é muito importante, porque você precisa dar continuidade, você precisa ir para o próximo passo, para o próximo nível. E isso vai potencializar o seu resultado. E além do mais também, dentro desse contexto de grupo, de comunidade, tem a transmutação da energia, né? Que é sairmos do quadro de ansiedade para o quadro de propósito. O que te engorda não é a comida, é o que você está tentando engolir com ela. Por isso é que a terapia do emagrecimento é um protocolo altamente assertivo e eficiente, porque nós vamos fazer uma exploração emocional da fome real versus fome emocional, da compulsão real versus compulsão emocional. Sim, todos nós estamos sujeitos a sentir ansiedade, a sentir medo, a sentir abandono, a sentir humilhação, mas daí o que nós vamos fazer com isso? Então nós vamos desenvolver técnicas de redirecionamento, orar, escrever, respirar. Para quê? Para que a gente possa dinamizar essas ferramentas e potencializar os nossos resultados. E aí entramos já no final do nosso processo, que é onde nós vamos trabalhar a sala do controle. Qual é a sala do controle? É o subconsciente, porque o seu corpo ele obedece a comandos invisíveis que você nunca questionou. Talvez você já passou por um dos nossos encontros e você foi confrontado acerca do medo. Qual é o oposto de medo? Qual é o oposto de medo? Escreve aqui nos comentários. A vida inteira eu aprendi que o oposto de medo é coragem. Mas isso não é verdade. Então a gente precisa reprogramar, reprocessar, elaborar algumas coisas que nós aprendemos para redirecionar e gerar uma reconexão com a vida. Tá? E aí, vamos para o cérebro, que é nele que nós vamos potencializar essa sinapse de mudança, mudança do corpo, mudança da mente, porque toda mudança para ser consciente e consistente, ela precisa começar na cabeça. A neurociência vai falar sobre isso através da neuroplasticidade, como mudar o seu cérebro com novos hábitos. E aqui nós vamos usar hábito âncora, mini recompensa e vamos avançar nesse processo. Mas você não precisa passar por tudo isso sozinha. Você pode fazer isso agora, a partir daqui. Mas você pode se inscrever num dos nossos protocolos, seja o semestral, seja o anual, e viver isso sendo acompanhado, atravessar essa ponte, vivenciar essa transformação. E no último passo eu coloquei aí o sexto sentido, é a voz de Deus que está em você. Porque o Espírito Santo é o melhor personal trainer, o Espírito Santo é o melhor terapeuta que você pode ter. É um momento de reconexão espiritual, de relacionamento com o Pai, é um momento de entrega, é um momento de nós vivenciarmos essa totalidade com o Pai, no Pai. Você nasceu para ser leve.
Você nasceu para ser leve. Olha aí como que nós éramos. E nós avançamos. Agora, diante disso que você acabou de ver, você tem duas opções. Você pode continuar sozinho, seguir a sua jornada, sabendo que existe algo que pode te auxiliar para você ir mais longe, para você ir mais rápido, com mais segurança. Ou você pode se inscrever na consultoria semestral ou na anual e viver essa transformação. Se dá a oportunidade de viver essa transformação. Você decide. Tá tudo bem. Nós estamos em agosto de 2025. Hoje as condições são essas. Se tiver alguma alteração, o seu consultor vai passar para você. Porque eu não sei quando que você vai estar vendo esse vídeo. Então, pastor, mas agora eu não estou podendo, agora não. Então quando será? Se não agora, quando? Se não agora, quando? Quando você vai se dar a oportunidade de se resgatar, de se reconectar, de viver de forma plena e abundante? Quando você vai se dar a oportunidade de se encontrar em Cristo? Quando? É agora. O melhor dia não é hoje, o melhor dia era 20 anos atrás. O melhor momento foi ontem. Mas como eu não fiz ontem, hoje é o melhor momento, agora é o melhor momento. Pastor, mas está muito caro. Olha para mim aqui, ó. Há 15 anos atrás, eu fiz esse processo, eu paguei 3.997. Eu e a minha esposa pagamos quase 8.000 reais. Há 15 anos atrás. Detalhe, nós tivemos que ir para São Paulo algumas vezes para os encontros presenciais. Ou seja, nós investimos no mínimo 15.000 reais. Não para fazer o processo terapêutico, mas para compreender, dimensionar e viver esse mergulho para dentro de si. De fato, às vezes pode estar fora do seu orçamento, mas se você quer viver uma transformação, nós garantimos a entrega dentro daquilo que nós propomos aqui para você. Eu sei que existem coisas mais baratas, mas nós entregamos qualidade, nós entregamos resultado. E se você quer resultado, qualidade, então corre, porque hoje está muito barato. Esse protocolo, eu acredito que logo, logo, ele vai voltar ao preço normal dele. O preço normal dele é R$ 5.997. Olha aí como é que está a oferta para você aí hoje. Aproveita, corre. Sim. Pastor, mas eu não tenho condições. Olha para mim aqui. Você não tem condições ou você não tem prioridades com você mesma? Porque se fosse para o seu filho, você ia deixar ele padecer? Claro que não. E por que você está dizendo que não tem condições? Porque é para você. Você tem um smartphone. Quanto custa o seu smartphone? Percebe que não é por falta de condições, é por falta de prioridade. Qualquer smartphone hoje é R$1.000, dos mais simples. E nós temos um. Então é tempo de avaliar, reavaliar as nossas prioridades. O que vale mais, você ou o que você tem? Então invista em você, potencialize você. Pastor, mas será que vai funcionar? Olha aqui para mim. Nós vamos te dar uma garantia. Se em 7 semanas, seguindo a direção, seguindo a orientação que nós entregamos para você aqui, você não tiver nenhum resultado, nós devolvemos o seu dinheiro de volta. Agora é com você. Você decide. Essa é a sua oportunidade. Ok? Te aguardo do lado de cá e até a nossa próxima videoaula.